Soldados da luz, guardiões das virtudes. Hoje é o dia 17 de setembro de 2023, um domingo, o ritual número 5 de setembro, o ritual 72 de 2023, o ritual 222 do Instituto das Virtudes, da Ayahuasca e do Sol. Hoje nós estamos em 36 participantes. E o tema de hoje é o perdão. E vou fazer os agradecimentos no final. O perdão. Desde o início, quando eu falei do perdão, me veio uma energia muito poderosa, que é a energia que veio lá das dimensões superiores, que veio dos céus. Uma energia que precisa pairar sobre esse planeta, né? Sobre todos nós. É a energia de luz. O perdão é a energia de luz. Aqui nós temos a Bíblia Sagrada. Quando a gente abrir aqui nos Evangelhos, nós vamos ver o que é os Evangelhos de Jesus Cristo. O que fala basicamente? É a lei do amor. Jesus Cristo é do raio do amor. Maria, mãe de Jesus, é do raio do amor. O arcanjo Miguel é do raio da força. O arcanjo Rafael é do raio da medicina, da saúde. Então, cada um de nós temos um raio. E Jesus Cristo, do começo ao fim da sua vida, da sua pregação, ele falou do amor e falou do perdão, porque são virtudes que estão intimamente ligadas. Não existe o amor sem o perdão. Então, por isso, nós temos que exercitar o tempo inteiro o perdão, todos os dias, todas as horas, em todos os momentos da nossa vida, para poder o amor expandir, sair. Porque enquanto existir falta de perdão, existe uma barreira que se cria. Eu coloquei um áudio para vocês, né, no começo do ritual, né? Um áudio do YouTube que fala do perdão. E lá eu falo justamente dos muros que eu vi no mundo espiritual, porque eu estava em discórdia com alguém, e lá estava aquele muro intransponível. Eu tentava passar por cima, assim, ia voando com o meu corpo astral, e voava assim, para ver se achava uma saída para passar por cima e não conseguia. Aí voava assim à direita, voava, depois voava à esquerda para tentar passar por aquele muro e não conseguia. Por quê? Porque eu estava em discórdia. Se você estiver em discórdia com alguém, você não tem livre acesso no mundo espiritual. O mundo espiritual da luz, você só tem acesso se estiver bem com todo mundo, sem discórdia, sem rancor, sem ódio, sem raiva, sem vingança. Aí você tem livre acesso, senão você fica impedido. Mesmo lá tem a lei da levitação, lá não tem a lei da gravidade como nós temos aqui, né? Que puxa tudo para baixo, ó. Lá nos mundos espirituais da luz não tem esse puxar para baixo. Então lá a gente levita. Mas mesmo tendo esse poder, essa habilidade, essa capacidade de levitar, de voar, você fica impedido. E assim eu fiquei. Aquele muro estava lá, eu não conseguia passar. Aqui, no mundo físico, com o corpo espiritual, você atravessa a parede. Né? Teve um dia que eu estava em casa, né, deitei e saí. Aí eu ficava brincando, que nem uma criança, atravessando as paredes, ia para lá, para um quarto, ia para o outro, né, olhava como é que estava lá as crianças, ia para lá e vinha para cá, brincando, atravessando parede. Mas no mundo espiritual, mesmo você tendo toda essa habilidade, essa capacidade, você fica impedido. E aí, quando eu vi que eu estava nessa situação, impedido, o que eu fiz? Fui lá pedir perdão, reconciliar com o professor lá, né? Tinha acontecido um evento lá, um fato, e ele ficou magoado e triste.
E aí eu fui pedir perdão. Passado assim 2, 3 dias eu encontrei ele lá no INSS ainda, né? E aí quando eu fui na direção dele, que eu falei perdão, né? Falei, você me perdoa, tal, tal. Ele levantou, saiu me xingando, gritando comigo, e saiu lá para fora e foi embora, né? Eu fui lá, me humilhei, pedi perdão. E aí à noite, vou eu lá para o mundo espiritual, falei, graças a Deus, estou livre daquele muro, né? Quando eu chego lá, o que eu encontro? O muro está lá, do mesmo jeitinho, não mudou nada. E eu tentava passar por cima, nas laterais, e não conseguia. Eu falei, mas como? Eu fui lá, pedi perdão, me humilhei, me rebaixei e tal, e aí me veio a compreensão que não estava nada resolvido, que eu tinha que voltar de novo, diante dele, se humilhar de novo. Aí fui. Passou uns dias, encontrei com ele de novo, né? E aí vou eu lá, pedi perdão, falei, você me perdoa por tudo aquilo que aconteceu, tal e tal. Ele não falou uma palavra, não saiu correndo, não me xingou, mas ficou imóvel. Ficou com cara de paisagem ali, né? Paradinho. Falei, agora estou tranquilo, né? Não me xingou, não saiu andando, nem nada, ficou ali parado, né? Não falou nada, né? Se perdoava, não perdoava, mas ficou parado. E aí, à noite, eu volto lá no mundo espiritual. Agora o muro vai não estar lá, né? Vou ter livre acesso, como sempre tive, né? E o que tinha lá? Tava lá o muro do mesmo jeitinho. E aí eu faço a mesma coisa, vou por cima, vou nas laterais. Falei, vai ter uma saída, né? 2 vezes já, né? E aí nada. E aí passou uns dias, esse professor precisou da minha ajuda. Eu falei, glória a Deus, porque eu tinha feito várias orações pedindo para a justiça divina uma solução para aquele caso. Eu queria uma solução e pedi aos prantos, chorando, pedindo ao meu pai, à mãe divina, e ao tribunal da justiça divina, que resolvesse essa questão, né? E aí veio essa situação dele precisar de mim. Ele achou que eu ia virar as costas, falou, bom, esse cara pediu perdão 2 vezes, eu não perdoei, não vai fazer nada por mim, né? Foi a impressão que eu tive, né, quando eu me deparei com ele. Mas eu fiz da melhor forma que eu podia fazer, eu fiz para ajudá-lo, né? Para ele resolver aquela questão dele, né? E aí, passados uns dias, ele pediu para uma professora amiga nossa em comum que queria conversar comigo, queria encontrar comigo para me perdoar. E aí eu, rapidinho, né? Não perdi tempo, né? Eu falei, vamos rápido antes que ele desiste, né? E aí fui lá, ele falou que estava me perdoando, a gente se abraçou, né? Porque a gente trabalha muito tempo junto por uma questão assim, que parecia insignificante, né? Às vezes para nós parece insignificante, mas para a pessoa tem um valor, né? E aí a gente se reconciliou. Eu falei, glória a Deus, aleluia, viva Cristo. E aí eu fui dormir, né? Todo faceiro, falei, é hoje. E aí é hoje. E aí quando eu cheguei no mundo espiritual, cadê o muro? O muro sumiu, esfarelou, virou poeira, nada, mas não tinha nem sinal do muro. E aí eu fiquei livre para voar. Aí voava para lá, ia para o passado, ia para o futuro, e via situações que precisava ver. Então assim é, e assim se resolve as questões, com o perdão. E assim está lá no Evangelho. José tinha uma noiva chamada Maria, e de repente Maria chega até José e fala, eu estou grávida. O quê? Você está grávida? Mas não é de você. Pensa bem uma situação, se imagina no lugar do José, né? Você que é homem, né? Chega a tua namorada, a tua noiva, diante de você e fala, estou grávida. Você abre aquele sorrisão, né? Igual quando a Ângela falou que estava grávida. 4 vezes. Nossa, gente, 4 vezes. E cada vez que chegava, né, que ela falava, que eu sempre gostei muito de criança, eu queria ter muitos filhos mesmo. Quando eu era seminarista, que eu ia ser padre, né, eu estava se preparando para ser padre, as pessoas vinham até mim com crianças, com bebezinho. Nossa, eu pegava aqueles bebezinhos e ficava segurando ali, né?
E aí eu tive 4 bebês, né, 4 gravidez, e todas elas fiquei muito feliz ao saber da notícia. E pensa lá o José quando soube, ele ficou feliz, né? Você papai, né? E Maria, né, com toda a simplicidade e humildade, olha para ele e fala, você não é o pai. Mas como? Quem é o pai? E aí ele conta toda a história do arcanjo Gabriel, que chegou até ela e falou como? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do seu ventre. Pensa bem, quem falou isso? O arcanjo Gabriel, o mensageiro. Assim como o arcanjo Miguel é da força e que defende contra os demônios e as capetadas tudo, né, e me defendeu muitas vezes e defende vocês, assim como o arcanjo Rafael que está aqui, todos os rituais ele está aqui, o arcanjo Rafael, trazendo cura junto com os mestres do raio da medicina. E assim ela relatou, o arcanjo Gabriel, mensageiro de Deus, trouxe essa notícia. E aí o José, né, como ele era um santo, né, um mestre, ele recebeu toda aquela mensagem com todo o seu amor, com todo o seu carinho, recebeu essa mensagem do arcanjo e colocou no seu coração e o perdão expandiu. E o perdão, porque no princípio ali, logicamente que ele ficou irado, com raiva, né, como todo mundo ficaria. E aí quando ele soube da notícia, ele perdoou. E foi o primeiro perdão, né, que está aqui ó, no Evangelho. Foi o primeiro perdão. E assim nós podemos dar muitos exemplos, né? Muitos exemplos de perdão. A minha mãe ficou 40 anos brigada com uma amiga dela de adolescência. Sabe por quê? Porque a amiguinha dela, né, amiga de passeio e tudo, sabe o que que fez? O que que ela fez? Pensa um pouco. Roubou o namorado dela. Roubou o namorado dela. Graças a Deus, né? Porque daí ela encontrou meu pai, né? Mas minha mãe ficou com raiva, com ódio, com rancor por 40 anos. E sabe o que ela ganhou de presente? O que, mestre Robson? Um coração inchado. O coração dela foi inchando, inchando, inchando. E chegou um momento que o médico falou, olha, ele me falou, ela vai ter 2 anos de vida. E aí eu chamei meus irmãos e falei, ó, a mãe tem 2 anos de vida. Mas naquele meio tempo ela tinha Dharma, apareceu medicamentos novos lá dos Estados Unidos. E o doutor falou, olha, ela vai ter uma sobrevida maior. E viveu 10 anos, em vez de 2, viveu 10. Mas ela ganhou como presente. E sabe como que resolveu, que nós resolvemos essa questão? Então, nesse período, logo quando ela soube da doença, minha tia desencarnou, a irmã dela, a única irmã que ela tinha, desencarnou com câncer no útero. Então, por isso que a gente tem que cuidar, as mulheres, né, fazer os preventivos certinho. Minha tia morava no sítio, lá na zona rural, e não fazia, né? E aí aproveitei a ocasião, né? Aí estava lá no velório, né, lá no Distrito da Maravilha, nós estávamos lá velando a minha tia, e eis que entra, quem? Quem que entra na igreja? A amiga dela. Eu falei, glória a Deus, aleluia, é o que precisava para a gente resolver essa questão, e vai ser hoje. E aí o padre, né, que era o padre Assir Squarcini, que é meu amigo, né, do seminário, né, estudamos junto. Eu cheguei, padre, olha, tem uma situação assim, assim, lá no cantinho ali, né, na sacristia. Ele falou, nossa, então vai ser hoje, então? Eu falei, vai ser hoje, padre, nós vamos resolver isso hoje. O senhor me permite, né, porque a gente tem que pedir para o padre, eu não vou lá e
né, pegar o microfone e sair falando. E ele falou, não, você pega o microfone e eu vou ficar intercedendo ali do seu lado. E o padre ficou do meu lado, assim, eu peguei o microfone, ele assim do meu lado, né, ali assim, intercedendo. E eu peguei o microfone e minha mãe já me olhou assim, né, meio desconfiada assim. Eu falei, pessoal, hoje nós temos uma grande oportunidade aqui para resolver uma questão de 40 anos atrás. Aí ela estava lá no fundo, né, a Hilda, que é amiga dela, que era amiga dela, né, e ela já ficou assim assustada, minha mãe assustada, todo mundo assustado, porque os parentagens mais próximos, todo mundo sabia dessa história, né. Eu falei, então hoje nós temos uma oportunidade da reconciliação, do perdão. Então eu queria chamar aqui a minha mãe para vir aqui, né? Minha mãe chamava Nelly de Souza Alves. E a Hilda Batista, para vir aqui na frente. E aí elas vieram assim, daquele jeito assim. E eu falei para a mãe, mãe, hoje é a oportunidade que faltava. Eu sei que a senhora queria reconciliar, né? Já faz algum tempo que a senhora vem falando isso. E Hilda, você também eu sei, porque a Hilda era amiga minha, né? Sempre quando eu ia lá no sítio, eu ia lá visitar ela e tal, e ela já tinha me confidenciado, né, esse desejo dela, né? Porque as duas de idade já, né, podendo desencarnar a qualquer momento, né, e a Hilda tinha diabetes, né, e como desencarnou meio que vítima disso, né, também. E aí essas duas, eu falei, agora é a hora, então vocês vão fazer agora o rito do perdão, o ritual do perdão. E aí eu fui ali conduzindo e elas foram falando, não conseguia falar mais, né, só chorava. E chorava, e as duas choraram, depois se abraçaram e ficaram, gente, eu não sei, não marquei o tempo, mas podia ter marcado, eu acho que bem uns 20, 30 minutos abraçadas. E chorando, e abraçado, e chorando, e soluçando, e todo mundo chorando. A igreja inteira chorando, a igreja lotada lá, a Igreja da Maravilha, né, o Distrito da Maravilha. E assim teve um fim muito bonito, muito, né, e assim o perdão atuou. E assim deve atuar o perdão na nossa vida. Eu teria muitas e muitas histórias para contar, né? Então contei 3, né? Para poder ilustrar a importância do perdão. E depois daquele dia minha mãe transformou, minha mãe era outra, ela andava com peso assim, ó, corcunda, pesada. E aí passou, né, um tempo, alguns anos depois disso, e aí ela estava internada, já desenganada, e um dia antes, né, dela desencarnar, eu fui lá, fiquei com ela, e fui conduzindo ela para pedir perdão para todo mundo, para todos, desde a infância, assim, que ela lembrava, eu ia falando, ó mãe, até os 10 anos, quem que a senhora lembra? Aí ela fala, fulano, tal, aconteceu isso, tal. Dos 10 anos aos 20, dos 20 aos 30, dos 30 aos 40, dos 40 aos 50, dos 50 aos 60, dos 60 aos 70, porque ela estava com 68 para 69. E aí fiquei lá o dia inteiro com ela, fazendo o ritual do perdão. E assim todos nós temos que fazer. Pegar um caderninho e ir anotando o nome. Se não sabe o nome, faz a descrição, descreve a pessoa. E vai pedindo perdão para cada uma dessas pessoas. Nós ensinamos aqui o ritual do perdão, que nós fizemos hoje, porque hoje é o dia do perdão. Então aprenda a fazer. Se a pessoa já desencarnou, pode fazer. Se a pessoa está longe, se é possível fazer pela rede social, faça. Né? Se você não tem contato mais com a pessoa, não tem como encontrar, coloca ela na tela da sua mente, imagina ela na tua frente e faz o ritual do perdão que ela vai receber, onde ela estiver. Né? Se estiver encarnada, desencarnada, vai receber o teu pedido de perdão e o teu perdão. Porque o perdão é uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que você pede, você perdoa, como nós fizemos hoje. E nós temos também o Ho'oponopono, H-O-O, Pono. É difícil escrever? Não é. H-O-O, Pono, Ho'oponopono, que é uma técnica de perdão lá do Havaí, que foi resgatada lá por um médico, mas ela existe há milhares de anos. Essa técnica do perdão. E aí você fala, sinto muito
sinto muito, sinto muito. Me perdoe, me perdoe, me perdoe. Você pode fazer para a pessoa pessoalmente ou pode fazer, né, via mundo espiritual. Te amo, te amo, te amo, te amo. Sou grato, sou grato, sou grato. Simples, né? 4, só 4. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. E assim é uma outra técnica do perdão. E como disse o mestre aqui, Rodrigo Alexandre, o que é o perdão? O perdão é você anular a ira, a raiva, o rancor, o ódio. Você vai anular. Simplesmente você vai anular e vai tirar o alimento desses demônios. Vai tirar a comida desses demônios. Porque se você não tem a espada de fogo e luz, você não consegue matar essas capetadas. Então o que você pode fazer? Tirar o alimento deles com a prática das virtudes. Com a prática da virtude do perdão, você escreve vida da virtude do perdão. Você fala vida da virtude do perdão. Você coloca na tela da sua mente, da tua visão, vida da virtude do perdão. E você sente no seu coração a vida da virtude do perdão. E você vai tirando o alimento desse demônio cada vez que você faz isso. E aí ele vai ficando fraquinho, 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 né? Sem força para poder atuar. E quando você tiver a espada de fogo e luz, você vai lá e mata esse demônio. Corta a cabeça dele e você fica livre desse demônio que você criou e alimentou ao longo dos séculos e dos milênios, nas guerras. Olha quantas guerras nós participamos, quantas pessoas nós matamos. Eu mesmo participei de muitas. Eu era general do exército do faraó Sete I. Eu fui guardião, guarda pretoriana do imperador romano, do Otávio Augusto e depois de outros. Olha quanta gente eu matei. E depois em outras guerras, eu era um dos 12 mirmidões do Aquiles. Nós participamos de dezenas de guerras, de batalhas por aquela Grécia fora, andando por ali, por tudo ali. Então, todos nós que estamos aqui já participamos, já matamos, já tivemos a vingança dentro de nós. Então, as pessoas que nós estamos encontrando ao longo da vida, filhos, irmãos, são pessoas que você matou, tirou a vida. Então, agora você tem a missão de dar a vida, de cuidar das pessoas, ensinar para elas o caminho da luz. Então, eu quero agradecer aos guardiões dos homens, Felipe Aquil, Rodrigo Alexandre, guardiões dos homens, as guardiãs das mulheres, lindas, maravilhosas, aniversariante Larissa Piasek de hoje, e a Karina Toshio Matsu. Agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui. Nós estávamos hoje em 36 pessoas. Ainda ontem eu falei que seria 40, né? Mas 4 faltou por medo. Então eu agradeço ao Robson Donadio, ao José Marcos, Valdecir Vicente, Cleiton Alves, Rafael Alves, Marcelo Arantes, Charles Aparecido, Felipe Bastos, Cleverson Fernando, Diego de Melo, Marcelo Ceribelli, Adriano Donadon, Bruno Amaral, Eduardo Furiata e eu, José Carlos Alves, mestre do ritual. A Nadir André, Vanessa Pereira, Nair Joana, Edith Lúcia, Sônia Maria, Julie de Matos, Maria Lúcia, Andressa Algaier, Lucimara Silva, Milene Salles, Giovana Beatriz, Josiane dos Santos, Vanessa Breda, Renata Gomes, Josi Alves, Elisângela Damas. Gratidão pela oportunidade. Força e luz. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Viva Cristo. Viva Cristo.